Olá, bom dia. Agora são 8h57 e o Justiça Agora está no ar. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais recomenda ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico mais rigor na aprovação de empreendimentos com barragens. A recomendação foi feita depois que o Ministério Público de Minas Gerais constatou que no rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, e no rompimento da barragem 1, em Brumadinho, as empresas responsáveis não possuíam informações sobre o patrimônio cultural atingido. Além disso, as empresas também não tomaram medidas emergenciais de resgate. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal admitiu por unanimidade um processo que trata da posse de áreas tradicionalmente ocupadas por indígenas. O recurso extraordinário foi encaminhado pela FUNAI. Esse caso vai servir de base para julgamentos de outros casos semelhantes no STF. A discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal depois da primeira instância da Justiça Federal e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinarem a reintegração de posse da área ao Fundo de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, o FATMA. Na área localizada na Reserva Biológica do Sassafrás, em Santa Catarina, vivem indígenas da tribo Xoclengue. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, a área já foi reconhecida como de tradicional ocupação indígena. A FUNAI citou ainda o direito imprescritível previsto na Constituição Federal, que tornaria a área inalienável e indisponível. O relator do processo é o ministro Edson Fachin. Foi ele quem propôs a repercussão geral aceita pelos demais ministros do STF. Segundo o relator, determinar que a decisão tomada neste caso se aplique a casos semelhantes é importante para evitar a instabilidade e vulnerabilidade em relação à disputa pela posse de terras. Fachin também citou que a questão indígena não está resolvida. O ministro também chamou setores da sociedade para argumentarem sobre o assunto, como amigos da corte. Ainda não há previsão de quando o processo deve ser julgado em plenário. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defende a transferência de travestis que estão em presídios masculinos para femininos. Ela encaminhou uma manifestação sobre esse assunto para o Supremo Tribunal Federal. O posicionamento da Procuradora-Geral da República é a favor de uma ação proposta pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Travestis. Nela, a associação pede que os presidiários travestis e transexuais que são identificados socialmente com o gênero feminino tenham o direito de optarem por cumprir a pena em uma penitenciária para mulheres. Raquel Dodge esclarece que negar esse direito fere princípios constitucionais da dignidade humana. Em 2014, o ministro Luiz Barroso já havia determinado a transferência de pessoas trans de penitenciária masculina para a unidade feminina. Ele também será o relator dessa nova ação. Você confere outras notícias do Poder Judiciário logo mais à 1h da tarde no Jornal da Justiça, primeira edição. Até lá.